desse tema tão importante. Nós, como o pastor falou aqui nessa manhã, como que essas situações do mundo, elas trazem no nosso coração, né, elas nos despertam esse sentimento, essa aflição que é o medo. Como que essa insegurança que nós vivemos, essas preocupações que nós vivemos, ela traz medo no nosso coração. Nós cantamos aqui hoje, eu estava observando, praticamente todos os cânticos falaram de medo, de confiar em Deus, de acreditar que Deus, Ele está conduzindo as nossas vidas, Ele está no controle da situação. Então eu quero tratar esse tema hoje, para a gente poder conversar sobre isso. Mas antes vamos orar. Senhor, te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos reunidos para podermos tratar da Tua palavra, aprendermos com ela, aprendemos a confiar no Senhor, a não termos medos das circunstâncias, não termos medos das coisas à nossa volta, mas cremos que o Senhor está no controle de tudo. Confiar no Senhor, é isso que o Senhor nos pede. Senhor, eu te peço nessa manhã que o Senhor me guie, que o Senhor fale através de mim, porque por mim mesmo, por mais que estudei, eu quero transmitir aquilo que o Senhor quer falar ao teu povo. É isso que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro ponto aqui que nós vamos tratar, nós vamos fazer o seguinte, para a gente poder ver os medos que nós temos, nós vamos fazer uma enquete. Todo mundo aí está com o celular na mão? Pegue seu celular aí, vamos pegar o celular. Eu vou pedir aqui a 3 adolescentes, Pedro, Fernanda, que eu já dei as orientações, Davi também. Se alguém tiver uma dúvida, os meninos aqui é só levantar a mão que eles vão ajudar. Pode ficar de pé, gente, para vocês ajudarem assim. Quero que você pegue seu celular, você vai entrar no navegador de internet. Quem tem iPhone é no Safari, quem tem o Android é no Chrome. E você vai digitar aquele site que está ali, ó, bit.ly/Igreja Moriá. Todo mundo digita aí, por favor. Se tiver alguma dúvida, precisa de ajuda dos meninos, só levantar a mão que eles vão ajudar. Já tem gente até respondendo, esse povo está até esperto. Opa, perdão, desculpa. bit.ly/Igreja Moriá. Hã? Ah, tá bom. Todo mundo aí conseguiu? Isso, vai digitando aí. Quem conseguiu entrar, vai ter uma pergunta aí para você responder. Do que você tem medo? O que você tem medo? Eu quero que você escreva aí o que você tem medo. Você pode escrever, se você tem medo de 2 coisas, você pode escrever 3, você pode escrever quantas vezes você achar necessário aí. Não exagere, né? Porque senão você é um medroso mesmo, você tem medo de tudo. Não? Ajuda aqui. É aí mesmo. Aí, Rita. Aí você vai testar só aqui. Aí você vai. Isso aí, ó. O que você tem medo? Vamos lá. Vai respondendo, que nós vamos encontrar ali o que mais a gente tem medo. Nós temos muitas. Pronto, todo mundo respondeu? Todo mundo respondeu? Então ali, olha, ali é as respostas que mais as pessoas têm medo. Vou dar um pause aqui, senão... Pronto. Parou, porque aí a gente não vai responder mais. Aí, parou. Então agora acabou, não vale mais. Essas são as que estão maiores, são as respostas que mais tiveram incidência. Então, por exemplo, a morte é uma que teve mais incidência, ela está maior. Morrer, que a gente entende que é a mesma coisa, né? Doença, escuro,
né? Tem uma palavra grande ali, tubarão, né? É muito perigoso mesmo, Valadares principalmente, né? Então a gente pode deduzir ali que as que deram a maior resposta ali foi a morte e a doença. E é verdade, as pesquisas mostram que as pessoas mais têm medo, é isso aí, de estar doente e a doença poder levar à morte, ou também ficar num período ali de que você vai passar muito sofrimento, né? A doença ela pode levar a isso também. Então, isso aí realmente reflete o que as pesquisas dizem. Então, agora tem uma segunda pergunta. Você pode ficar aí que vai aparecer a segunda pergunta aí agora. Aí que eu vou ativar. Medo é falta de fé? Aí você vai responder só uma vez. Sim ou não? Medo é falta de fé? Sim ou não? Vai respondendo aí. Escuta. Ok, todo mundo respondeu? Só tem uma resposta, aí não tem jeito de responder duas não. Então pronto, vou paralisar aqui. Fechou? Pronto, para. Pronto. Resultado final. 27% responderam que sim e 73% responderam que não. Eu não vou responder agora, aí nós vamos estudar e vamos chegar a essa conclusão lá no final. Tá bom? Então vamos lá. Então a gente respondeu, né, que as nossas maiores preocupações, os nossos maiores medos, eles são, na maioria das vezes, morrer ou ficar doente. E é verdade, as pessoas respondem isso mesmo. O que eu quero trazer hoje para nós? Primeiro eu quero responder aquela pergunta ali, o que rouba a sua paz? O que está roubando a sua paz? O que está roubando a sua tranquilidade? O que está roubando assim a sua paz de viver ali no dia a dia? 82%, essa é uma pesquisa norte-americana, falou que 82% das nossas preocupações não vão acontecer nunca. 82% das coisas que você se preocupa no seu dia a dia, aquela preocupação que você fala, será que isso vai acontecer? Será que vai ter enchente? Será que eu vou mudar? Será que eu vou passar no concurso? Será que eu vou me dar bem? Será que eu vou casar? Será que eu vou ficar sozinho? Será que eu vou conseguir concluir minha faculdade? 82% não acontecem, porque você se preocupa, mas você vê que muitas delas nem vão existir e algumas não vão acontecer. Então, essa pesquisa aí mostra que 82%. Eu vi uma outra também que fala no mesmo índice, 75%. Mas primeiro vamos ver o que é o medo. O dicionário fala para nós que medo é uma apreensão, um estado de espírito provocado pela consciência do perigo ou que provoca essa consciência. É uma ansiedade irracional ou fundamentada. Existe o medo natural, existe o medo fundamentado. Vamos supor, eu vou entrar numa floresta e lá eu sei que tem um leão, e eu tenho medo do leão. Então, isso é um medo racional, porque o leão pode me atacar e eu posso morrer. Só que o que é o medo irracional? É você pensar assim, será que tem um leão? Será que o leão realmente está lá? Será que eu vou conseguir passar e o leão não vai me atacar? Uma coisa é você saber que realmente existem coisas que podem trazer problemas. Outra é você irracionalmente ficar pensando que essas coisas podem acontecer. Então, essa é a definição de medo. E a ansiedade? Porque o medo e a ansiedade, eles caminham juntos. Quando a gente fala de medo, a gente também trata de ansiedade. Porque o que é ansiedade em relação ao medo? A ansiedade é quando você, preocupada com medo, aquilo já está causando alguma coisa dentro do seu coração. A preocupação do medo já está te causando ansiedade.
Quer dizer, antes de você passar por uma situação de perigo, antes de você ficar doente, quando você vai realizar o exame, isso é muito normal, né, gente? Eu dar essa aula, primeiro eu falo para mim, eu sou muito engraçado. Se eu for visitar uma pessoa no hospital que está com algum problema, e a pessoa falar comigo assim, rapaz, isso começou com uma dor aqui do lado direito. Eu saio do hospital com a dor do lado direito. Eu falo, gente, não é possível. Eu tenho esse problema também. E aquilo vai doendo, vai doendo, vai doendo. E um tempo atrás eu fui visitar um primo meu, que infelizmente veio até falecer, e ele reclamava de dores abdominais. E, gente, eu saí do hospital, a dor abdominal já saiu, na porta do hospital já veio a dor abdominal. Eu estava com a dor, aí eu liguei para o meu primo, que é médico, falei, olha, eu vou ir fazer um ultrassom. Aí eu fui lá, fiz o ultrassom, ele fez o ultrassom de abdômen, olhou, nada, a dor passou imediatamente. Quando ele falou que não tinha nada, a dor passou. Então isso é ansiedade, isso é ser ansioso. A sua preocupação, o seu medo de ficar doente, te causa ansiedades, e isso traz efeitos patológicos na gente mesmo, né? Trazem efeitos visíveis. A gente começa a sentir dor, a gente começa a sentir até sintomas da doença. Então essa é a ansiedade. Por isso que eu falei ali, que a ansiedade e o medo são irmãos siameses. O medo gera ansiedade e a ansiedade, ela gera medo. E o que a Bíblia nos fala sobre o medo? O que eu quero trazer aqui nesta manhã é que a Bíblia tem resposta para isso. A Bíblia tem resposta para todos os nossos medos. Eu não vou conseguir trazer todos aqui, mas para todas as nossas aflições, para todas as nossas ansiedades, para todos os nossos medos, a Bíblia tem resposta. E Deus sabia tanto disso, Ele nos conhece tão bem, que se nós observarmos, quantas vezes a Bíblia vai tratar desse assunto? Quantas vezes Jesus tratou desse assunto? Jesus, com os discípulos no barco, não tenha medo, sou eu. Eles achavam que era um fantasma. Pedro, quando sai do barco e vai andar com Jesus sobre as águas, Pedro começa a andar sobre as águas, e o que a Bíblia nos fala? Que Pedro reparou na força do vento e nas ondas e teve medo, e com isso ele começou a afundar. Isso é muito simbólico. O medo, ele enfraquece a nossa fé. O medo enfraquece a nossa confiança em Deus. Foi isso que aconteceu com Pedro. E aí Pedro pede para que Jesus o ajude, né? Jesus o ajude. E Jesus responde para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste que eu estou com você aqui? Por que duvidaste que se eu falei que você vai andar sobre as águas, você vai andar sobre as águas? Jesus fala sobre isso e trata sobre isso várias vezes na Bíblia. Então a Bíblia fala muito sobre medo. O assunto é tratado em diversas passagens das Escrituras, por vários autores. O rei Davi vai falar muito sobre medo. Salomão, nos seus provérbios, em Eclesiastes, vai falar sobre medo. Os profetas vão tratar esse assunto. Então, gente, quando a gente está com medo, quando a gente está inseguro com alguma coisa, nós vamos voltar para a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, é ali que nós vamos buscar subsídios para nós vencermos esse medo. Lá nós vamos encontrar isso. E é isso que eu falei anteriormente, fé. Para vencer o medo, nós precisamos de fé. Então, voltando na pesquisa, ter medo é falta de fé? Não estou dizendo todos os tipos de medo, estou dizendo os medos do dia a dia. Sim, às vezes é falta de fé. Às vezes nós não cremos que o Senhor está na frente de todas as situações. A morte. Por que nós tememos tanto a morte? Se a Bíblia tem promessas de vida eterna para nós. Por que nós temos tanto medo das doenças? Se Deus fala que Ele estará conosco. Então é porque às vezes nós não temos fé, nós não confiamos. Fé é confiar. Fé é dar crédito,
é ter a crença de que algo, para nós, nesse caso é Deus, não falhará e será forte o suficiente para cumprir a sua função. Confiar é isso, é você saber que tem algo que vai te ajudar, que vai ter algo que vai estar do seu lado, e ele não vai falhar. Porque se você acha que ele vai falhar, você não confia. Se você acha que ele pode não conseguir resolver os seus problemas, a sua situação, não é confiar. E confiar é ter fé. Fé, lá em Hebreus vai falar para nós, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Fé a gente não precisa ver para crer. A gente não precisa ter certeza, a gente não precisa receber o diagnóstico do médico para saber que Deus está conosco. Fé é isso. E eu quero fazer um esclarecimento, né? O medo e a ansiedade, assim como a depressão, pode ser apresentado de duas maneiras. O estado de espírito ou doença patológica, que precisa ser tratado com medicamento e terapia. Existem pessoas que têm fobias, que têm crises de ansiedade, que precisam ser tratadas. Ir no médico, buscar apoio de um médico, de um terapeuta, né, de um psiquiatra, para poder receber medicamentos para se tratar. Não é isso que eu vou tratar aqui hoje, até porque eu não sou médico, né, então eu não tenho esse poder. Eu quero tratar no estudo de hoje, pretendemos oferecer uma ferramenta para combater os medos naturais do cotidiano, provenientes de situações normais da vida. Então, o que eu quero tratar é isso hoje. Tem pessoas que têm fobias, que têm medos. Eu mesmo, confesso a vocês, eu tenho fobia de aranha. Não consigo. Uma vez, quando eu namorava com a Amanda, eu cheguei, o pai da Amanda morava nos Estados Unidos, eu cheguei, estava ela, a irmã dela e ela em casa. Aí eu cheguei lá na casa dela, e falou, Fernando, graças a Deus você chegou. Nossa, nós estávamos precisando de um homem aqui, porque nós não damos conta. Aí eu falei, claro, né? Eu todo cheio, né? O homem chegou, gente, está aqui. Vocês esperavam, o homem chegou. Ele falou, vem cá para você ver. Aí foi num corredor assim, e falaram assim, tem uma aranha ali. Aí eu falei, meu Deus, logo aranha, por que não era uma cobra, não era outra coisa, mas tinha que ser uma aranha? Mas eu fui, né? Eu lembro que eu peguei uma tocha de fogo assim e fui. E quando eu virei assim, uma aranha desse tamanho. Aí eu voltei para trás e falei, gente, é melhor a gente chamar um homem. Melhor a gente chamar um homem, que eu não dou conta não. Não dou conta não. Vamos buscar um homem aí, porque para mim é muito. Essa aranha aí para mim foi muito. Então, o que eu quero tratar é isso. Se você tem alguma fobia, se você tem um medo incontrolável, eu recomendo que você procure um médico, procure um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, para tratar isso. Porque Deus também, Ele coloca isso na nossa vida, né? Ele nos coloca médicos, Ele coloca os recursos da medicina para nos ajudarmos a vencermos esse medo. Porque tem coisas realmente que a gente precisa de algumas ajudas. O que eu vou tratar aqui hoje é coisas naturais, normais, como medo de morrer, como medo de envelhecer, como medo e outros medos naturais da vida. Não é a intenção aqui, são medo quando você tem alguma crise, e aí você procure o médico, tá bom? Então vamos lá. O medo, ele produz tormentos. Ele produz em nós tormentos. E aí o que acaba acontecendo? Quando a gente está num estado de medo, nós acabamos escondendo o que se passa no nosso interior. E às vezes a gente tem a dificuldade de apresentar isso para fora. O problema do medo é que às vezes a gente não quer tratar, a gente não quer tornar público, a gente não quer buscar ajuda, aconselhamento. Por quê? Porque na nossa sociedade, ter medo é fraco. A gente já deve ter visto em algum lugar isso, uma frase, algum livro, que medo é para os fracos, que quem tem medo não é forte o suficiente, que quem é medo não vai conseguir vencer as lutas do dia a dia. Às vezes até nós, como pais, transmitimos isso para os nossos filhos. Você já ouviu, rapaz? Está com medo de quê? E a gente vai fazendo o quê? A gente vai inibindo as pessoas, e até aí falando como pai, né? Os nossos filhos a nos levarem os medos que eles têm.
Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender para vencer o medo é colocar ele para fora. Se você tem essa situação, se você passa por ela, busque pessoas que podem te ajudar, que podem te aconselhar, que você pode compartilhar essa dificuldade que você tem. Segunda coisa, e aí complementando, né? Às vezes nós queremos revelar só o que nós temos de melhor. Medo é negativo. A gente vê isso muito em entrevistas de emprego. Qual que são as suas dificuldades? A pessoa fala, meu Deus, se eu falar que eu tenho dificuldade com informática, será que eles vão me contratar? Será que se eu falar que eu tenho dificuldade na área comercial, será que eu vou ser contratado? A gente tem dificuldade de revelar as nossas fraquezas. E, na verdade, todos nós temos pontos positivos e temos pontos negativos. Então, revelar a sua fraqueza não é sinônimo de que você está sendo inferior, que você está se diminuindo na presença das pessoas. Então, para a gente vencer o medo, a gente precisa vencer também essa dificuldade de, às vezes, revelarmos as dificuldades que a gente passa. Nós somos imperfeitos e somos vulneráveis. Quer dizer, se a gente for imperfeito, se a gente for vulnerável, nós não vamos ter respeito das pessoas. A gente quer ser, né? Principalmente nós homens, como eu falei aqui, a gente quer ser homem. E homem não pode ser vulnerável. Homem não pode chorar. Homem não pode chorar em filme. Homem não pode chorar em situações difíceis. Homem tem que ser aquele que está ali, sempre firme na hora. Não é assim, meu irmão. A gente tem momentos que a gente tem dificuldade. Anos atrás, eu passei por um momento, uma crise de ansiedade muito grande. E eu revi isso na minha vida. Porque eu não queria estar naquela situação, mas eu estava. E eu queria vencer aquilo ali. E naquele momento, Deus falou muito ao meu coração. Porque eu sempre, quando eu falo do meu testemunho, eu falo isso. Uma das coisas que eu mais me orgulhava em mim mesmo é ser dono da situação. Eu era o cara que resolvia tudo. Eu era o cara que qualquer situação que me colocasse na mão, eu resolvia. Eu brincava na empresa lá que o problema para mim era fichinha. Eu resolvia todos. E eu sempre pensei isso. Qualquer situação eu resolvo. Eu me lembro, eu já falei isso já, mas vou falar novamente, eu me lembro que uma vez eu vi até uma música que tinha, que o cara falava assim, ó, a minha fé é o meu jogo de cintura. E eu olhei para aquilo e falei, eu sou esse cara aí, ó. Eu confio no meu jogo de cintura. Eu confio em mim mesmo. E no momento da minha crise de ansiedade, o que Deus mais tratou em mim foi isso. Você não tem controle da sua vida. Você não tem controle de nada, na verdade. Você não tem controle de absolutamente nada na sua vida. Confie naquele que realmente você pode confiar. Nem em mim mesmo eu posso confiar, eu tenho que confiar em Deus. O que acontece quando nós tratamos o problema do medo assim? Nós acabamos colocando mais água na fervura. E o medo faz nos ver fantasmas. O medo, essa dificuldade que a gente tem, eu não sei se você já passou por algum problema, igual eu dei o exemplo aqui da questão de doença. Quando você está preocupado, parece que as coisas ficam cada vez maiores. As coisas vão tornando maiores e você começa a ver fantasma, você começa a ver dor onde não tem, quando você está com medo de envelhecer, você começa a ver ruga onde não tem, você acha que aquela dor que está na coluna já é da idade, então as coisas começam a se tornar maiores do que elas são. Fantasmas é isso. Fantasmas são coisas que não existem, que você tem medo dela e elas vão se tornando gigantes na sua vida. Principais causas do medo são coisas que causam medo na nossa vida. A culpa. Quando a gente se sente culpado, a gente se torna medroso. A culpa traz isso em nós. Muitas pessoas, em algum momento da vida, aconteceu alguma coisa de errado, e eles sempre vivem com aquele sentimento de culpa. Eu anotei aqui, até para falar dos irmãos de José. Se você lembrar da história de José, contada lá em Gênesis,
vai mostrar que quando os irmãos eles vão no Egito, se você perceber nas entrelinhas ali, vocês vão ver uns caras tudo desconfiado. Eles são desconfiados, eles não confiam em ninguém. Eles não confiam ali em José, eles não sabiam que era José naquele momento, né? Mas eles não confiam, eles têm medo. Por quê? Porque os irmãos de José viviam um sentimento de culpa. Eles carregavam um sentimento de culpa. O que eles fizeram com o irmão deles, pode ter certeza que eles não esqueceram. E às vezes na nossa vida, nós passamos por situações onde nós se sentimos culpados. E essa culpa nos causa medo. Nos causa medo, nos causa insegurança. Então, o que nós precisamos nos libertar? Desse sentimento de culpa. Adão e Eva se sentiram culpados. E eles ficaram envergonhados do Senhor. Às vezes você passou por um momento, uma situação, que você se sente culpado por ela. Liberte-se disso, porque isso causa medo, causa insegurança. Eu tinha um amigo que ele me contava, hoje ele é casado, e ele falou que ele teve muita dificuldade na época de namoro com o sogro. Porque o sogro era muito desconfiado. O sogro era desconfiado, não confiava nele, não deixava ele sair com a namorada, não deixava ele estar junto com ela, tudo ele desconfiava. Se eles chegassem, ele já desconfiava onde vocês estavam, com quem vocês foram, o que vocês fizeram. E depois passaram-se uns anos e foi descoberto que esse sogro tinha um relacionamento extraconjugal fora do casamento. E o que ele reparou é que, pelo sogro viver uma situação que enganava a mãe, ele não queria que a filha fosse enganada por ninguém. Isso é um sentimento de culpa. Você faz uma coisa errada e aquele sentimento, ele acaba te trazendo medo. Você fala assim, olha, se eu estou fazendo isso com ela, eu não quero que façam o mesmo com a minha filha. Culpa, ciúme, insegurança de relacionamento. Ciúme é um problema sério, porque a pessoa ela acaba tendo tanto medo de perder aquela pessoa, tanto medo, que ele acaba ficando doente. O ciúme nada mais é do que o sentimento de perca, o medo de perca. A mente da gente também, ela é uma causa muito grande de medo. Porque eu não sei se vocês têm uma mente fértil. Eu tenho uma mente fértil, que eu vou te falar. Tem hora que eu penso numa coisa, eu já estou indo lá na frente, voltando, cedendo, criando circunstâncias. De vez em quando até, tem uma frase que fala, né, quando a gente conta muita mentira, ela torna realidade. Tem hora que eu penso tanto numa determinada coisa, assim, que eu estou realizando, que eu tenho dificuldade de saber se o que eu estou pensando é realidade ou se é da minha mente. Então eu tenho uma mente assim muito acelerada. Eu tenho tentado conduzir isso em mim. Isso é bom em certos aspectos, né? Você está fazendo um projeto ali, você está num negócio, então eu já estou pensando em todas as vertentes que vão ter daquele negócio. É bom, para o negócio é bom. Só que quando vem uma situação de ansiedade, eu também vou pensar todas as situações que aquilo ali pode causar. A mente é um terreno muito fértil, entendeu? E aí acaba que convicções ficam muito arraigadas na sua vida. E o que a gente acredita, elas acabam se tornando realidade. Jesus fala muito na questão de crer na Bíblia. Creia. É importante que você creia, é importante que você acredite. Porque quando a gente crê, quando você acredita, aquilo se torna realidade na sua vida. Isso é o lado bom, mas ele tem um lado negativo também. Que quando você crê que você pode estar doente, você vai acabar ficando doente. Quando você crê que todas as circunstâncias estão levando você para ficar sozinho, aquilo pode se tornar uma realidade na sua vida. Pessoas que são estudadas, que às vezes viveram sozinhas, lá atrás, elas tinham muito medo de ficar sozinhas. Muito medo de ficar sozinha. E aquilo acabou se tornando realidade na vida deles. Porque às vezes o que a gente acredita, o que a mente da gente acredita, acaba se tornando realidade. Então a gente tem que cuidar muito da nossa mente.
O fracasso também é um grande vilão do medo. Eu não sou muito a favor, mas às vezes eu vejo alguma coisa falando de pessoas que são bem-sucedidas. E é impressionante, empresários bem-sucedidos, todos eles já passaram por situação de ter quebrado antes de ser bem-sucedido. Todos eles. Eu não tive essa experiência na minha vida, não, graças a Deus, mas a maioria fala que é bom que aquele momento de fracasso, ele faz você ter novas perspectivas. Isso é verdade. Às vezes o fracasso, ele te dá energia, ele te dá combustível para você vencer essa dificuldade lá na frente. Só que também tem muitas pessoas que às vezes ficam presas no fracasso. Medo de tentar outra vez, medo de buscar novamente aquele mesmo oportunidade. Essas são causas de medo. Fracasso, ele realmente nos deixa paralisado às vezes. Você tem que vencer. Vencer a culpa, o ciúme, vencer a sua própria mente, vencer o fracasso. O medo também pode ser positivo. O medo também, a gente pode enxergar ele como como que eu poderia dizer assim? É uma válvula para você, às vezes, fugir de determinadas situações. Gente, ter coragem não é a ausência de medo. Às vezes tem gente que é corajoso demais, que se arrisca demais. O medo é importante para algumas coisas. Você analisar as coisas, você pensar. Então, o medo de tudo, ele não é uma coisa tão ruim como parece ser. Ele pode ser bom, ele pode ser positivo na sua vida. Por exemplo, vamos falar novamente da doença. A doença, eu tenho medo de ficar doente. Então, por isso eu não vou no médico. Porque o médico pode me dar uma notícia ruim. Isso não existe. Então, o medo é importante de você ter ele, de ter medo de ficar doente e falar, eu vou tomar providência para não ficar doente. Envelhecimento. Eu tenho medo de ficar velho. Então, beleza, use esse medo ao seu favor e pratique uma atividade física, se alimente bem, entendeu? Isso são coisas que o medo são positivos na nossa vida. O medo da morte, Paulo vai falar para nós, ver é Cristo, então ele quis dizer, e a morte é lucro. Ele quer dizer para nós o seguinte, que enquanto eu estou vivo, eu estou vivendo por Cristo, eu vou viver essa vida, porque eu tenho certeza da minha vida eterna, eu vou andar sempre a 160 km por hora num carro, eu vou correr, meu carro está sem freio, eu vou continuar andando nele. Isso é importante. O medo da morte também é uma garantia para nós, uma segurança para nós tomarmos providência para que ele não aconteça isso com a gente. Não é porque a gente tem a garantia da vida eterna que nós devemos tratar a vida como se fosse é uma coisa passageira mesmo. Eu vou viver com Jesus mesmo, então não estou preocupado com nada não. Vou ser imprudente na minha vida. Então tem momentos que o medo é positivo. E é importante a gente pensar nisso aí. Alguns tipos de medo. Eu tirei esses tipos de medo. Eu até comprei um livro aqui que chama Confiança Inabalável, do Maurício Zagari. Livro muito bom. Aqui ele trata 30 tipos de medo. 30 tipos de medo constantes na nossa vida. Eu tirei esses 6 desse livro. São muito interessantes, mas aqui a gente tem vários outros. Aqui ele vai tratar sobre medo de perder amigos, medo de ser criticado, medo de errar, medo do desconhecido, medo de confiar, medo de perseguição, medo de solidão, medo de violência. Mas tem pessoas que ficam paralisadas pela violência. Não vou sair de casa não, está muito violento esse mundo. Está muito violento. Medo de tomar decisões erradas, medo de se expor, medo de não ser feliz. Tem gente que trata a felicidade de uma forma com tanto medo, que ele tem medo de não ser feliz, ele se torna infeliz. Medo de não se casar, medo de não ser feliz no casamento, medo de não entrar na faculdade, medo de ter infertilidade, medo do que vem depois da morte, medo das forças do mal. Tem gente que tem medo da vontade de Deus.
Gente, será que Deus realmente, a vontade de Deus é boa para mim? Será que a vontade de Deus é boa? Então eu tirei esses 6 medos aí para a gente tratar, e é interessante do livro do Zachary, que ele vai trazer sempre a Bíblia para tratar o medo. Eu não vou conseguir falar do mesmo jeito que ele falou, bem explicado, mas alguns exemplos que ele deu, muito interessantes, e eu acho que vale a pena, entendeu? Vale a pena ler. O primeiro medo que eu vou tratar ali é o medo da morte. E eu sempre vou tratar assim, nós vamos falar um pouquinho e vamos ter 2 versículos, ou um versículo para a gente falar da morte. O medo da morte, como nós vimos na nossa pesquisa, é um dos maiores medos que atinge a população. Todo mundo tem medo de morrer. Todo mundo tem medo de morrer. Nós devemos ter medo da morte, nós devemos amarmos a nossa vida, como eu dei o exemplo de Paulo. Paulo, quando ele falou isso com o povo de Filipe ali, que viver era Cristo e morrer para ele era lucro, ele estava preso. E ele sabia que a sua prisão, ele corria, porque prisão antigamente não era igual a de hoje, não, prisão era para a morte mesmo. A possibilidade de você morrer era muito grande, até porque as prisões não tinham nenhum tratamento sanitário, eles viviam ali, a possibilidade de você morrer ali, você não precisava nem ser condenado à morte, só de você estar preso, você já estava condenado à morte. E ele vai falar isso. Por quê? Porque ele queria estar vivo, ele não queria morrer. Todos nós queremos estar vivos. Querer estar vivo é bom, é importante. No mundo hoje que o índice de suicídio é grande, querer viver é muito importante. Só que nós não podemos o quê? Transformar o medo da morte, que isso afete a nossa vida. Eu trouxe 2 versículos de Jesus. Ele vai falar assim, Jesus disse: aquele que ama a sua vida perderá, ao passo de aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Antes de Jesus falar isso, ele vai dar o exemplo do grão de trigo, que ele vai dizer que o grão de trigo, para que ele possa produzir um novo trigo, que ele possa produzir novos frutos, a semente precisa morrer para produzir novos frutos. Ele vai contar esse exemplo e depois ele vai dizer isso aqui. A gente vive a vida e a gente tem que amá-la realmente, mas a gente tem que ter a certeza do que nos espera depois da morte. E o que nos espera depois da morte é uma vida gloriosa com Jesus. Então a gente não pode ter medo da morte. Nós que cremos, confiamos que temos a vida após a morte, é uma loucura falar que a nossa maior preocupação seja a morte. Segundo versículo aí: asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Nós confiamos que Jesus falou é verdade? Nós confiamos que o que Jesus falou vai acontecer? Então jamais veremos a morte. Jamais veremos a morte. A morte não pode dominar a nossa vida. A morte não pode dominar o nosso ser. A gente não pode viver de um jeito que a gente preocupado que vamos morrer. Nós temos que crer que Jesus falou é verdade e nós nunca veremos a morte. A palavra aqui que ele está usando é jamais, da tradução lá do grego, isso aqui quer dizer nunca. Não há um mínimo de possibilidade de acontecer, não há nenhum motivo, você não vai ver a morte. Significa que nós vamos fechar nossos olhos aqui e abrirmos ele com Jesus. Então, se nós temos essa certeza, por que temos medo da morte? Porque não confiamos no que Jesus fala? Então lute, meu irmão, se você tem medo disso, lute. Segundo tipo de medo de doenças. Não foi proposital não, está na ordem aqui, mas para você ver que bateu certinho com a nossa pesquisa. Eu usei o Salmo 91. Nós lemos tanto, sabemos às vezes de cor, e às vezes não entendemos o que está falando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, diz o Senhor, está falhando aqui? Tu és o meu refúgio, fortaleza. Acho que está falhando, né? Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus a quem confio.
Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa em dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Quer dizer, quando a gente lê aqui o Salmo 91, a gente vê isso claramente, que aquele que confia no Senhor não vai ter medo da flecha, não vai ter medo da peste, não vai ter medo da morte. Esse é o que o Salmo 91 vai falar para a gente. Confie no Senhor. Ele primeiro vai falar isso aí. Primeiro a pessoa fala: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus em quem confio. Quando você tem essa convicção no seu coração, quando você crê nisso, aí nada disso vai te acontecer. Porque você vai passar. Todos nós aqui vamos passar por lutas, dificuldades. Todos nós aqui podemos, num momento da nossa vida, passarmos por doenças. Mas nós vamos confiar que o Senhor vai estar conosco. Ele vai estar do nosso lado. O Senhor os susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Confie. Confie que o Senhor vai estar com você. Confie que o Senhor vai estar. Mesmo você passando por uma dificuldade, Deus vai estar com você. Tem uma história, né, que é comum que a gente ouve, daquele, às vezes acontece muito em filme, né? A pessoa está ali dirigindo um carro e em alta velocidade. E de repente, o que acontece? O carro perde o freio. Aí vê aquele desespero do ator pisando no freio, e não consegue, o freio não funciona, é aquela dificuldade. Ele se sente ali que ele perdeu o controle daquele carro. Às vezes a doença na nossa vida parece ser isso, né? A gente perdeu o controle. A gente deixou que a nossa vida, nós estamos controlando. Mas nós temos que ver isso aí, a vida nossa não é controlada por nós. E se você não confiar que Deus está com você, quando o freio faltar, quando a doença vier, quando o diagnóstico aparecer, você vai ficar igual o personagem do filme, vai ficar sem controle da sua vida, desesperado. Se controle. Outro tipo de medo, medo da falta de dinheiro. Eu achei até interessante que ninguém colocou muito ali, eu acho que as pessoas ficaram tímidas, né? Porque muitas pessoas têm medo da falta de dinheiro. Muitas pessoas têm medo de faltar dinheiro, e é normal, porque o dinheiro é importante na nossa vida, né? Nós precisamos do dinheiro para poder nos sustentar, para comprar as coisas, para vivermos, é importante. Mas nós também temos que crer que o Senhor está na dificuldade, Ele está no momento de crise, Ele está no momento que o nosso emprego pode estar em risco, Ele está conosco no momento que a nossa empresa não está indo bem. Ele está na nossa frente. Olha o que vai falar lá nos Salmos. Diga, Rita. Né? Você vê que o medo não é só da pessoa, né? É o medo de mãe em relação ao filho se vai ter emprego. Então é assim, às vezes a gente tem essa dificuldade. Isso nos preocupa, né? Mas a gente tem que confiar, né? O Salmo 37 aí não é 5, é 25, é a referência aí. Já fui jovem e agora sou velho. Isso é um testemunho.
mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Entregue as suas preocupações no Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que um justo venha cair. Essas são as promessas de Deus para a nossa vida. A Rita deu testemunho aqui, que ela se preocupou e o filho conseguiu um emprego, e ele já está indo para o segundo emprego, mas ela também está preocupada, está com medo, mas a vida é assim mesmo. Mas Deus nunca vai deixar de nos amparar. Outro tipo de medo muito comum, medo do improvável ou imprevisível. O que é esse medo? Existe um medo muito comum que as pessoas passam improvável, que é o medo de andar de avião. Tem gente que tem medo terrível de andar de avião. A pessoa morre de medo de andar de avião. Mesmo que existam pesquisas que mostram que, até anotei aqui, a probabilidade de você morrer de um acidente aéreo é de 1 em 11 milhões. Agora eu vou lembrar aqui do tubarão. Se você morrer comido por um tubarão, é 1 em 3,7 milhões. É mais fácil você morrer sendo comido por um tubarão do que você morrer de avião. E mesmo assim as pessoas têm pavor de andar de avião. Pavor. E isso reflete em vários aspectos da nossa vida. Às vezes a gente tem medo de coisas improváveis. Coisas muito improváveis que podem acontecer conosco. Eu tenho medo de eu estar em algum lugar e poder ser assaltado e morrer. E aí eu não vou sair de casa. É possível? Mas é improvável, não é uma coisa factível. E aí a pessoa vive assim, mas e se isso acontecer comigo? Mas e se isso acabar acontecendo? Isso se realizar? Mas se o avião cair? Então, gente, é falta de confiança. Olha, 2 versículos que eu coloquei. Os justos e os sábios, e os seus feitos estão nas mãos do Senhor. Tudo está na mão do Senhor. Tudo está na mão do Senhor. E se é amor ou se é ódio, que esta é a sua espera. Independente, nós não controlamos a nossa vida. Nós podemos realmente passarmos pelo momento de luta, de doença, podemos sofrer um acidente. Como o versículo fala, se é bom ou se é ruim, né, que ele está usando aí o amor e o ódio, se é bom ou ruim, e você não sabe o que te espera. Tudo lhe é oculto no futuro. Isso foi Salomão que falou lá em Eclesiastes. Então isso é importante. Então você tem que confiar que está na mão do Senhor. Bom ou ruim está na mão dele. Se for bom, amém. Se for ruim, amém. Nós não cantamos isso? Então vamos crer nisso. Independente de o que vier, confia que é o Senhor que está mandando. Que o Deus da esperança os encham de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo amor do Espírito Santo. Paulo fala lá em Romanos. Outro tipo de medo, medo de envelhecer. Isso é muito comum, né? Eu vi uma pesquisa também que falava, uma pesquisa foi feita com 5.000 homens e mulheres, entre 18 e 90 anos. Até os 59 anos, 38% das mulheres e 25% dos homens tinham medo de envelhecer. Qual que eram as maiores preocupações? Possibilidade de limitação física, de depender de outras pessoas, de ser abandonado, de perder a memória, de ficar sem dinheiro. Essas eram as maiores preocupações. Realmente passa pela nossa cabeça isso. Mas quando eu ficar velho, será que com a reforma da Previdência eu vou ter aposentadoria? Será que eu vou ter dinheiro? Será que essa reforma vai me prejudicar? Como que eu vou viver? E meus filhos, será que eles vão me abandonar? Meus filhos estão indo para longe, meu filho está indo trabalhar em tal lugar, quando eu ficar velhinho, ele nem vai me visitar. Não, eu não quero que meu filho saia daqui, não, eu quero que ele fique perto de mim. Gente, isso, a questão de envelhecer, aqui na nossa cultura, ela leva muito para esse lado, de realmente ser um momento de decadência na vida, mas culturas orientais, eles não pensam assim. Eles pensam mais que a pessoa está envelhecendo, ela está ganhando conhecimento, né? A gente vê na Bíblia, né, como que eles procuravam os anciões eram os mais velhos. Por quê? Porque a velhice, ela trazia sabedoria para aquela pessoa.
Então, às vezes, a velhice ela vai trazer limitações físicas para nós. Mas hoje, quando a gente está mais velho, né? Eu não sou tão velho assim, estou bem novo ainda. Como a gente vê que preocupações que a gente não tem mais, como que a gente sabe lidar com várias coisas na nossa vida, isso são fatores positivos do envelhecimento. Olha o que vai falar lá em Salmos 92. Os justos florescerão como a palmeira. A Viva leu para mim no meu aniversário esse texto aí. Ó. Cresceram como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, florescendo nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecendo viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. O envelhecimento é crescimento. E aqueles que crescem na presença do Senhor, eles vão florescer, vão continuar florescendo. Eu gosto muito desse versículo de Joel, que vai falar sobre o derramar do Espírito Santo, que ele vai falar assim, e depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visão. Os velhos terão sonhos. Não deixe de sonhar. Não é porque a gente está ficando velho que a gente deve deixar de sonhar. O derramar do Espírito de Deus sobre nós faz isso. Mesmo nós, chegamos em idades avançadas, continuaremos sonhando em coisas futuras. Faça planos. Eu tenho 80 anos, vou fazer plano para daqui 10, para daqui 20 anos. Vou fazer planos, continue sonhando. Medo de fracassar, um medo muito comum que passa na vida das pessoas. O que é o fracasso? O fracasso, a gente fala que o significado oposto é ser bem-sucedido. Então, o que é ser bem-sucedido? O problema da gente entender o fracasso é a gente entender o que é bem-sucedido. Eu primeiro tenho que entender o que é ser bem-sucedido para Deus, não bem-sucedido para o mundo. Porque às vezes você vai achar que ser fracassado é porque você não passou no vestibular. Eu não passei naquela faculdade que eu queria. Mas talvez aquilo é um propósito para que você vá para outra faculdade. Não, você fracassou, você não passou no vestibular. Eu eu montei um negócio, o negócio não deu certo. Fracassei. Às vezes aquilo era o propósito de Deus, aquilo Deus queria para você. Então, para a gente entender o que é fracassar, a gente tem que entender o que Deus quer para a nossa vida. Esse versículo de Reis 2 aí, foi Davi falando para Salomão, aconselhando a Salomão que ia começar um reinado. Como Salomão deveria proceder? E olha o que ele vai falar. Obedeça ao Senhor, seu Deus, que exige. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos e os seus mandamentos e as suas ordenanças e os seus testemunhos. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Olha as condições. Ande nos caminhos do Senhor e obedeça os mandamentos. Qual que é o resultado? Você prosperará. Não está falando o que vai prosperar, mas você vai prosperar. Então, o que a gente tem que aprender para entender o fracasso? A gente tem que entender o propósito que Deus quer para nós. A gente tem que entender o que Deus quer para a nossa vida. E como que a gente sabe disso? Andando nos seus caminhos e obedecendo os seus mandamentos. Aí sim, você vai andar nos caminhos do Senhor e você vai entender o que é fracasso e o que não é fracasso. Porque hoje as pessoas levam o fracasso para esse lado. Você não se dá bem, não consegue arrumar emprego, é um fracassado. Mas o que Deus quer para a sua vida? Você está caminhando nos caminhos do Senhor? Olha o que vai falar lá, que Deus vai falar para Josué. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Deus falando para Josué, olha, eu estou te colocando agora na liderança desse povo. Então a primeira coisa que você tem que pensar é na lei que eu dei para Moisés. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que ande. Então Deus deu a receita. Você quer ser bem sucedido? Siga o que eu falo. Siga o que eu quero, o que eu determinei.
porque aí sim você vai ser bem-sucedido. Aí sim você vai ser bem-sucedido na sua vida. Então, para a gente entender se nós vamos fracassar ou não, nós precisamos entender o que Deus quer para nós. Porque às vezes o seu fracasso é um livramento, que você está pensando que é fracasso. E às vezes Deus está colocando esse fracasso na vida porque você não tem seguido o que realmente Ele quer para você. Ah, Fernando, mas é muito difícil. Porque como que eu vou entender o que Deus quer para a minha vida? Quando você está próximo de Deus, quando você está na presença dEle, as coisas se tornam mais naturais, as suas decisões, do que você imagina. Muito mais naturais. Eu tenho experiências assim fantásticas que às vezes acontecem na minha vida, que eu estou para tomar uma decisão e às vezes eu estou relutando com aquela decisão, eu oro a Deus, eu tomo a decisão, aquilo me dá uma paz no coração, aí eu falo, não, eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. E é claro, desde que o caminho não seja contrário à palavra de Deus. Eu conto um testemunho meu também, que eu estava passando, eu tinha um problema para resolver, e todo mundo me aconselhou a fazer uma coisa que não era legal, não era muito grave, mas eu teria que contar uma mentira, vamos ser bem prático, né? Eu tinha que contar uma mentira, porque não era verdade. E aquilo vinha me atormentando, e eu orando a Deus para que confirmasse que era para me falar mentira, né? Pedindo que Deus, Senhor, confirma para mim se eu devo falar essa mentira. Contrário à palavra de Deus. E um dia eu estava no sinal e veio na minha mente assim, eu falei, Senhor, eu tenho que tomar essa decisão. E naquele dia eu tinha que tomar a decisão, que era no outro dia que eu ia ter que ir numa audiência. E aí veio na minha mente assim, fazei prova de mim. Não era eu que estava falando, eu falei, fazei prova de mim. Eu não lembrava de jeito nenhum, eu falava, já ouvi isso em algum lugar. Aí cheguei, falei, já ouvi isso em algum lugar. Aí cheguei no trabalho, aí falei assim, vou buscar essa informação em algum lugar. No Google, né? Digitei lá, fazei prova de mim. E aí veio o versículo de Malaquias 3:10, né? Eu falei, como que eu não lembrei disso? A gente lê isso na igreja lá frequentemente. E naquele momento veio no meu coração, faz prova de mim. Por que você não faz prova de mim? Faz o que é certo. E naquele momento ali eu tomei a decisão, falei, vou fazer o que é certo. Se der errado, deu errado. Deus faz prova de mim. Se der errado, eu vou estar com você. Se der certo, eu vou estar com você. Faz prova de mim. Faz prova de mim. E naquele momento eu decidi, falei, Senhor, realmente, não precisava o Senhor ter me dado essa lambada, né? Como que eu confio no Senhor, e o Senhor, eu não quero nem fazer prova, quero seguir o que está na tua palavra, mas eu não estou acreditando que isso vai dar certo. E para a honra e glória do Senhor, deu tudo certo, gente. Não vou contar o restante, senão eu não vou terminar. Liberte-se do medo. Então, lá, quem não teme o futuro, não aproveita o presente. Opa, está errado isso aqui, né? A minha corretora de português ali não prestou atenção. Quem teme o futuro, não aproveita o presente. Quem teme o futuro, não aproveita o presente. O que nós precisamos? Da profunda e inabalável fé. Muitas coisas das quais se tem medo, provavelmente jamais se tornaram realidades, como eu falei. Nenhuma realidade dura para sempre, todas as situações mudam com o tempo. Não fixe o olhar no problema. Às vezes a gente vê o problema na nossa frente, a gente vê o labirinto, a gente vê a dificuldade de chegar lá na frente, e a gente só enxerga que nós vamos ser o problema. Busque a solução, confie em Deus, entendeu? Não fixar o olhar no problema, isso é uma forma de você fugir dele. Eu estou numa situação de doença, e eu só vou na internet, eu só pesquiso as consequências, se eu vou morrer, se eu não vou morrer. Busque os recursos, tire o olhar do problema, confie em Deus, busque recursos para isso. E por último, a receitinha está aí, fé em Jesus, confie no Senhor, enfrente o seu medo, lute contra o seu medo, enfrente o seu medo, viva um dia de cada vez, deixe de ser ansioso, preocupado com o que vai acontecer amanhã, viva um dia de cada vez.
Pare de projetar lá na frente o que vai acontecer. Às vezes a coisa não aconteceu hoje e você já está pensando nas consequências do amanhã. Viva um dia de cada vez. E por último, o amor de Deus afugenta o medo. Quando nós confiamos que Deus nos ama e cremos nesse amor, Ele afugenta o medo. João vai falar isso, Pedro vai falar isso. O amor afugenta o medo. Confie em Deus, enfrente seu medo. Não se esconda do seu medo, enfrente ele. Se você tem que buscar alguém para te ajudar, busca alguém para te ajudar, enfrente o seu medo. Confie em Deus, viva um dia de cada vez e viva o amor de Deus, porque o amor de Deus vai fazer o medo desaparecer da sua vida. Amém? Vamos orar então? Senhor, te agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, realmente possa gerar frutos no nosso coração e que nós possamos, Senhor, vencer os nossos medos, vencer as nossas dificuldades, afugentar de nós, Senhor, tantas preocupações, que nós possamos ter o olhar fixo em Jesus, confiarmos nele, cremos que a sua obra na cruz é uma obra redentora que nos livra de todos os medos e todas as preocupações, que até a morte, que parece tão invencível, ela é vencível com Jesus. Ele venceu a morte e nos deu a certeza que venceremos também. Senhor, nos ajude a passarmos por essas dificuldades. Todos nós passaremos um dia, teremos medo de alguma coisa, mas que nós possamos crer que o Senhor está conosco e a Tua presença e a Tua vontade, nos basta somente, Senhor. Nos abençoe nesse domingo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.